Ronaldo Fenômeno tomou uma decisão surpreendente. Da noite pro dia, ele resolveu vender o Cruzeiro. E a torcida não tá muito contente, colocando até faixas no estádio escritas "Tchau, Ronaldo". Quer saber para quem ele vendeu, por quanto ele vendeu e quanto esse novo dono vai colocar de grana no clube? Vem comigo que eu te conto tudo. Vambora! Minha diretoria, estamos de volta aqui depois de um bom tempo sem gravar vídeos no nosso canal, não é mesmo? Peço desculpas para vocês, mas foi por um bom motivo. Nós ficamos um tempão aqui sem gravar vídeos, é verdade, mas eu prometo que daqui para frente nós voltaremos a gravar vídeos constantemente. E a ideia é que a gente grave pelo menos 3 vídeos por semana, beleza? Então durante 3 dias da semana eu garanto que terá vídeos. A ideia é que seja mais, tá bom? Mas eu não consigo dar certeza que faremos mais 3 vídeos, tá bom? Só que é o seguinte, qual que é o nosso tema que nós vamos começar falando na volta do nosso canal? Vai ser basicamente do Ronaldo. Por que não do homem? Porque é negócio cabe muito bem nesse canal. Vocês gostam de saber também o que o Ronaldo Fenômeno está fazendo, não é mesmo? Enfim, o homem vendeu a SAF. O homem vendeu a SAF pro cara que é dono dos supermercados BH, que nada mais, nada menos do que um puta de um bilionário e também um puta de um cruzeirense, não é mesmo? Galera, vamos entrar em detalhes então do que aconteceu para ele poder vender, né? A negociação ela foi feita com o Pedro Lourenço. Ele já vendeu cerca de... Bom, já não, né? Ele vendeu cerca de 90% da sua SAF para o Pedrinho, como o pessoal chama, né? E desses 90%, parece que 10% já haviam sido negociados no ano passado. E pra gente começar falando um pouquinho deles, quem que é esse cara, né? Ele é um senhor de empresário, dono dos supermercados BH. Ele é um cara que é extremamente apaixonado pelo Cruzeiro. Ele já colocou muita grana lá dentro do Cruzeiro, desde aquela época de Copa do Brasil, campeonatos brasileiros que o Cruzeiro vinha ganhando. Então é um cara extremamente ativo dentro do clube, antes de ser dono do clube, né? Então é um cara que conhece muito do Cruzeiro, sabe como as entranhas do Cruzeiro funcionam e como que pode melhorar. Mas antes de a gente falar dele especificamente, a gente tem que falar do Ronaldo, porque muita gente levou para um lado ruim que o Ronaldo fez no Cruzeiro. Só que na verdade, pessoal, o Cruzeiro estava quebrado, o Cruzeiro estava falido sim, o Cruzeiro era um time de Série B. O cara pegou o Cruzeiro que ficou alguns anos na Série B. Então ele fez sim um negócio muito bom para o Cruzeiro. É que na verdade o torcedor achava que o Ronaldo também seria torcedor e despejaria de cara lá quando ele pagou 400 milhões de reais na SAF, ele já despejaria outros 400, ou aqueles 400 milhões viriam de uma vez para pagar a dívida, viria de uma vez para comprar jogador, e não foi nada disso que aconteceu. O cara simplesmente fez uma reestruturação do clube que eu acho que foi fantástica, pensando no ponto de vista de negócios. Por quê? O Cruzeiro estava afundado em dívidas, devendo para Deus e o mundo, parece o Corinthians aí, né? Simplesmente ele foi lá, renegociou a dívida, usou a sua imagem de Ronaldo, que o mundo inteiro conhece, que o mundo inteiro admira, e falou o seguinte, olha, vamos resolver esse problema aqui do Cruzeiro. Ele em nenhum momento deixou de dizer que não faria dinheiro com o Cruzeiro. Tem várias pessoas, o Vampeta já falou que a ideia dele era essa, outros caras vinham e já falou também que a ideia dele era realmente ganhar dinheiro com o Cruzeiro, e está ganhando. Agora, a proposta dele era de colocar 400 milhões. Saiu várias matérias dizendo que ele colocou 50 milhões. Esses 350, ele vai colocar e ficará só com os 200? Mesmo que se isso aconteça, é um puta dinheiro que ele vai resgatar no final, que ainda não são 200 milhões de reais, né? Eu acho que a melhor coisa que ele fez pro Cruzeiro foi fazer o Cruzeiro voltar para a Série A e reorganizar suas dívidas. Parece que as dívidas do Cruzeiro estão para serem pagas em 10 anos. Se isso for para 10 anos, poxa vida, galera, mais o quê? Mais o quê? Não tem muito mais o que queira. Ele organizou a vida do Cruzeiro e ainda pegou e pôs uma grana no bolso. Eu acho que isso é a melhor coisa que ele poderia ter feito. É a melhor coisa que qualquer um poderia ter feito, não é mesmo?
Então, lendo aqui algumas matérias, por exemplo, a do GE, que está na minha mão aqui, o que está acontecendo, né? O que a galera falou? Que a transferência ocorre entre a Tara Sports, que é a empresa no qual o Ronaldo ele é sócio, e a BPW Sports Participações, que é a do Pedrinho, que o pessoal chama. Mas ele não consta como sócio, certo? A negociação ainda vai ter que passar pelo CAD, que é aquele órgão do governo e tudo mais, certo? Na coletiva de imprensa deles, o primeiro cara que falou foi o Gabriel Lima, que informou o acerto entre as partes, mas soube ainda a necessidade que tinha alguns trâmites legais que eles precisam acertar, né? Dentro do clube e também fora dele, né? Naquele exato momento, naquele primeiro momento, o CEO não quis falar sobre valores. Vários números começaram a ser circulados. Os mesmos 400 que o Ronaldo havia colocado, 500, 600 milhões, que é o que todo mundo está falando, certo? Então, uma aspas do próprio Ronaldo Fenômeno foi que ele achou que chegou o momento de se desfazer do clube. E, sinceramente, eu não esperava que ele ficasse mais 5 anos, mais 10 anos dentro do clube, de jeito nenhum. Se você para pensar, pessoas de negócio que nem o Ronaldo, eles ficam no máximo 3, 4 anos dentro de uma empresa. E não mais que isso, é só isso aí, acabou. Eles já partem para outro negócio e faz acontecer outra coisa. E eu acho que o torcedor cruzeirense esperava mais do Ronaldo como torcedor, que ia chegar lá e botar um cara, que ia botar um cara de nome, que ia botar um cara para botar respeito, porque nos últimos anos só o Atlético tá ganhando, o Cruzeiro tá sofrendo pra caramba e tudo mais, né? Mas como eu disse, acho que o maior troféu que o Cruzeiro pode receber é sim o troféu de estar na primeira divisão com as dívidas reorganizadas. Acho que esse é o principal ponto. Um cara muito importante que eu acho que o Pedrinho vai trazer de volta vai ser o Alexandre Matos. O Alexandre Matos, que é um super vitorioso pelo Cruzeiro, que ganhou o que ganhou lá com o Cruzeiro, que reestruturou também o Palmeiras desde quando o Palmeiras voltou a ser um time vitorioso, né? Um time que começou a ganhar tudo. Então, eu acho sim que o Alexandre Matos, estando na função que ele mais domina, que é a contratação de jogadores, intermediação entre um e outro e tudo mais, entre clubes, o Cruzeiro tem tudo para fazer as coisas voltarem a acontecer. Lembrando, pessoal, o Ronaldo ele começou a SAF do Cruzeiro, né? Ele adquiriu o Cruzeiro em 2021. Foi quando ele anunciou, junto de outros grupos, por exemplo, o Grupo XP, 90% das transações do clube, né, que ele estava adquirindo, né? E o Cruzeiro havia ficado só com 10%, né? Então, inicialmente, o Ronaldo iria investir 400 milhões de reais no time. E, posteriormente, o Ronaldo explicou que o aporte inicial seria menor, de 50 milhões. Talvez seja esse um dos pontos que os cruzeirenses ficaram putos da vida, não é mesmo? E desde quando o Ronaldo assumiu o Cruzeiro, desde quando ele estava ali já fazendo todas as suas obrigações como cartola, ele já havia se aproximado do Pedro Lourenço, do Pedrinho, né? O empresário, ele atuava muitas vezes como investidor no clube. Inclusive, o Marcelo Moreno até falou no programa do Neto que ele quer levar uma grande estrela para lá. Muito se cogita que seja o Gabigol, por causa de todos os trâmites legais que o Gabigol está enfrentando com o Cruzeiro, de não renovação, uma treta com o Tite, ele pediu um absurdo pro Flamengo, o Flamengo não quer liberar ele de graça. Então todos esses pontos podem ser a favor do Cruzeiro levar, ou qualquer outro clube, né? Assim como o Palmeiras também falou que faria proposta, o Corinthians que chegou a negociar com ele e acabou não dando certo no momento. Então o que aconteceu? O Cruzeiro já tem uma grande ligação com o Pedrinho, a família do Pedrinho, né? Então, tanto é que em março de 2023, Pedrinho, ele injetou cerca de 100 milhões de reais no clube. Com isso, a partir desses 100 milhões, ele teria a chance de ter 20% dos negócios do Cruzeiro, né? A partir daqueles 90 do Ronaldo lá. E, cara, só o ano passado esse cara faturou cerca de 17 bilhões de reais. Você imagina a grana que esses caras não têm. É muita coisa, bicho, não é pouca coisa não. E sinceramente, cara, olhando pelo lado empresarial, o Ronaldo fez um puta no negócio. Se ele faturou pelo menos 200 milhões, que ele falou que ia injetar 400, não injetou só 50 e faturou 600, porra, é uma grana violenta que ele faturou. Agora, se ele realmente ainda vai colocar os 400 milhões dentro do clube, só que ele faturou 600, lá vai ter os 200 milhões, poxa vida, cara, isso aqui é coisa... Independente do negócio, é um puto negócio que ele fez, cara. Ele não errou em ponto nenhum para ser o dono da SAF. Ele acertou em todos os pontos. Ele voltou o Cruzeiro para a Série A, que talvez era o principal objetivo.
Ele reorganizou as dívidas, colocou o Cruzeiro no trilho e acho que para o torcedor ficou faltando um título. Ou ao menos ficou faltando um bom time, né? Porque o Cruzeiro ele vive altos e baixos. Ano passado flertou com a zona de rebaixamento. Então são alguns detalhes realmente que deixaram a desejar, só que deixou a desejar dentro do campo, na Série A. Em termos de políticas empresariais, é uma puta sacada. Isso é coisa de torcedor brasileiro achar que o cara, que o dono de SAF ama o clube. Quem ama clube é o torcedor. Dono de SAF não ama clube. Dono de SAF ama negócio. O Pedrinho, ele ama o clube. Ele ama a SAF dele também. E você pode ter certeza que se ele tiver que pontuar qual que vai valer mais a pena, ele não vai colocar o Cruzeiro em primeiro lugar nesse quesito. Ele vai fazer com que as empresas deles deem negócio. E o que eu acho que ele tá certo, tá bom? Pensando pelo lado humano, ele vai pensar primeiro na família. Sempre que a família tem dinheiro pro resto da vida. Todos os negócios dele tem dinheiro pro resto da vida. Eu acho que ele vai pensar um pouco mais como dono do Cruzeiro, como torcedor do Cruzeiro, do que como empresário. Principalmente nesse momento que ele precisa mostrar o seu lado para o torcedor. Esse lado empresarial vai contar muito quando o Cruzeiro, e principalmente o lado do torcedor, né? Quando o Cruzeiro não estiver bem dentro do campeonato. O Cruzeiro já vem sofrendo há algum tempo. O ano passado, como eu disse, flertou com a zona de rebaixamento. Saíram nas últimas rodadas lá de baixo. Então eu acho que é um alívio para o Ronaldo. É uma puta dor de cabeça que o Pedrinho está assumindo, porque você ser dono de SAF no Brasil é diferente de você ser dono de SAF nos Estados Unidos, na Europa e qualquer outro canto que você tenha um clube de futebol, porque simplesmente aqui o torcedor brasileiro ele não entende de negócio. Ele não entende que uma empresa tem que dar lucro, que o empresário visa o lucro, que o empresário ele visa primeiro ganhar dinheiro e depois fazer um bom trabalho ali na parte de SAF. E ele sabe também que ele só consegue fazer uma coisa se ele conseguir ter paciência do torcedor. Que talvez agora, pelo todo esse aspecto que a galera colocou, que ele é um cara que ama o clube, pode ser que tenha um pouco mais de paciência do que com o Ronaldo. Beleza? Tamo junto, galera. Segue a gente. Deixa o like no vídeo se você não deixou. Me ajuda aí para fazer esse canal voltar a prosperar. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. É nóis.